iniciamos mais uma vez o nosso programa Ante os Tempos Novos. Hoje nós iremos abordar o tema O Tempo do Perdão. Ao nosso lado, a nossa companheira Sueli Caldas Schubert. Tudo bom com você, Sueli? Tudo bem, desejamos que todos estejam bem também. Então, nosso programa, falando a respeito do tempo do perdão, já tem aqui algumas questões que eu gostaria de submeter à sua apreciação. Quem já perdoou? Quem não consegue perdoar? Quem nunca teve que pedir perdão? Eu gostaria que você abordasse, desse uma boa visão acerca disso. Pois é, nós temos que pensar, primeiramente, quem nunca teve que pedir perdão? Quem teve, às vezes, não pede perdão, mas tem necessidade do perdão de alguém. Porque, às vezes, a pessoa não tem coragem de expor isso, de pedir perdão e sente que precisa ser perdoado, mas não tem coragem de exteriorizar isso. Sim. Mas nós todos, um dia, tivemos que pedir perdão. Ou necessitamos do perdão de uma pessoa qualquer, né? E também, se nesse caso nós entendemos que num momento qualquer da nossa vida, nós vamos ter que ser perdoados por alguém a quem ofendemos, a quem prejudicamos, a quem fizemos algum mal, não é? Por que não vamos também perdoar aquele que, de uma maneira ou de outra, também nos ofendeu? Certo. Portanto, a dificuldade de perdoar, esse é o tema que nós vamos abordar. O perdão existe, a pessoa pode conseguir conceder o perdão. Por que é muito difícil para umas pessoas e para outras mais fáceis? Tudo isso faz parte desse contexto do assunto de hoje, porque o perdão é uma necessidade. Nós vamos chegar a essa conclusão. Ô Sueli, deixa eu colocar uma coisa aqui dentro disso. A gente não tem coragem de pedir perdão, é por orgulho. Qual o tipo de sentimento que move a nossa ação, a nossa conduta em termos do perdão? O bloqueio é exatamente do orgulho. O orgulho nos bloqueia, porque a pessoa sente que se ela pedir perdão, ela está se humilhando. Sim. Ela está se diminuindo, ela está dizendo que errou, ela está admitindo que erra, admitindo que teve um fracasso, que fez qualquer coisa errada. E isso bloqueia, porque muitas pessoas gostam que a imagem dela seja intocável, irretocável, que ela seja sempre observada, olhada como uma pessoa que não comete erro, que não comete nenhuma coisa negativa. Portanto, o fato da pessoa ter que pedir perdão, ela já se sente humilhada. O orgulho não deixa que ela chegue nesse ponto. Outras vezes, ela tem a ideia de que aquele a quem ela está pedindo perdão não vai conceder, ou vai humilhá-la, e por isso a coisa vai ficando complicada e a pessoa vai protelando isso. Eu sempre digo que nós devemos começar desculpando. Vamos desculpar, não vamos ser tão exigentes, tão intolerantes, não é? Porque às vezes a pessoa ela é muito exigente demais com as coisas e de repente ela pode, dentro dessas exigências, fazer com que o seu próximo, com alguém, às vezes até um ente querido, não? Uma pessoa amada, se sinta inferiorizada, se sinta prejudicada também, e aí vai uma porção de coisas. São sentimentos, né? Emoções. Então, na realidade, não é humilhante pedir perdão, porque, de certa maneira, quando você pede perdão, você alivia um pouco daquilo que você acredita que teve em termos de culpa? Sim. Você faz alguma catarse nesse Claro, sentido? faz uma... E é importante porque é o seguinte, quando a pessoa pede perdão, quando ela vai tentar se desculpar, tentar receber o perdão de alguém, ela está se engrandecendo em vez de se diminuir. Certo. Porque ela engrandece o seu mundo íntimo, porque ela vai se sentir bem, afinal, eu fui lá, reconheci o meu erro, mesmo que a pessoa não perdoe, só o fato dela ter pedido, ela se libertou. Não é? Agora, quem concede o perdão também vai ser uma pessoa que o benefício disso é muito grande. Não ficar, vamos dizer, cultivando, né, o ressentimento, a mágoa. Porque atrás disso tudo vem exatamente isso, mágoa, ressentimento, às vezes a sensação de que você odeia, passa a odiar aquela pessoa. Enfim, uma série de emoções desencontradas acontecem. Agora, falando de Deus,
Deus perdoa. Como é que se manifesta o pensamento de Deus? O perdão de Deus? O perdão de Deus é a oportunidade que Ele nos concede de retornar, de refazer, de recomeçar, não é? A vida física. Porque se nós erramos numa existência, cometemos atrocidades, cometemos erros, prejudicamos muitas pessoas e nos arrependemos, mas se nós não tivermos a oportunidade de ressarcir aquilo, de reparar o mal feito, o que adianta? O perdão divino é exatamente a concessão que o Pai nos oferece de uma outra oportunidade, de uma forma agora diferente, de um momento que você vai ter condições, às vezes, de conviver com o seu desafeto do passado, no caminho da harmonização. Porque o que acontece é que, às vezes, numa mesma família estão pessoas que têm afinidade muito grande, afetos já do passado, e outras que são desafetos, com as quais nós não conseguimos combinar, como se diz. Eu não combino com fulano, eu não me dou bem com aquele lá, ou então meu santo não combina com o santo dele, meu anjo, qualquer coisa assim. Mas isso significa que já existia alguma coisa antes. Por que nós temos uma, assim, aversão gratuita em relação a alguém? É mesmo, né? As pessoas às vezes falam, nunca me fez mal, mas eu não gosto. Não gosto, é uma antipatia, é alguma coisa assim. Isso significa, primeiro, também, que nós somos muito imperfeitos e cultivamos esses sentimentos. Segundo, que já houve alguma coisa antes. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, ele fala nas suas obras que quando nós sentimos uma antipatia ou simpatia imediata quando conhecemos uma pessoa, é sinal de conhecimento anterior. Olha. Porque nada brota assim sem haver um significado. Não podia, realmente, né? Tem um significado. Portanto, os antipáticos para nós, tomemos cuidado. Se nós começamos a achar que uma pessoa, aquele lá é antipático, porque às vezes você já teve conhecimento com ele, né? Com essa pessoa. E a simpatia, aquilo que nos atrai, porque tudo nessa vida também é atração. É a lei de atração, não é? Que rege os relacionamentos. Ô, Sueli, tem muita gente que diz assim, nossa, mas eu esperava que qualquer pessoa fizesse isso, menos você. Por que essa dificuldade de perdoar? Exatamente. Isso aí é para a gente ficar pensando, não é? Eu esperava que qualquer pessoa fizesse isso, menos você. Porque nós colocávamos aquela pessoa numa espécie de pedestal. Ou então porque nós colocávamos aquela pessoa acima do bem e do mal. Nós colocávamos aquela pessoa como uma pessoa muito amada nossa, não é? Que nós confiávamos. Ou talvez fosse uma pessoa perfeita demais. Também pode ser. Mas é que essa pessoa que a gente ama. E essa pessoa pode ser um amor de amizade. Não é? Não estou falando só o amor-paixão, ou o amor sentimento profundo. Estou falando desses sentimentos que a gente tem, porque há uma gama muito grande de sentimentos dentro do ser humano. O próprio amor, ele tem várias intensidades. Se nós formos analisar as gradações do amor, nós vamos ver que nós amamos com várias gradações. Nós amamos nossos pais com uma gradação, amamos nossos filhos, amamos aquele ser que nós elegemos para conviver com ele, não é? A dois. E são amores, assim, no fundo, um amor só. Com várias gradações. Por isso, quando a pessoa diz, eu esperava de todo mundo, menos de você, porque nós nos iludimos, às vezes, com aquela pessoa, porque achamos que ela era perfeita, que ela era maravilhosa, que ninguém era maior do que ela, e, de repente, ela cai do pedestal. Uma vez eu assisti uma palestra do Divaldo, lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e o benfeitor Bezerra de Menezes deu uma comunicação, como acontece, psicofônica no final, através do Divaldo, e ele estava falando exatamente essa questão do perdão. Então, eu não me lembro na íntegra, mas ele dizia mais ou menos assim, se você ainda não consegue perdoar, tolere. Se não consegue tolerar, conviva. Se não consegue conviver, aceite. Se não consegue aceitar, tenha compaixão. Então, à medida que ele foi falando essas coisas, eu fiquei falando, bom, ele está trazendo uma mensagem que é para nós. É um exercício, tal. E deve ter uma razão por que ele está pedindo isso. Aí, eu queria fazer essa pergunta a você. Por que nós devemos perdoar? Exatamente, por tudo isso aí que você acaba de falar. Porque o perdão faz bem para nós. Faz bem para quem concede o perdão.
Agora, não é aquele perdão assim, por exemplo, perdoou, perdoei. Aí você fica sabendo que aquele que era o desafeto e que você perdoou sofreu uma desgraça na vida dele. Morreu alguém, teve falência. Você fala assim, Deus tarda, mas não falta. Quer dizer que você não perdoou. Claro. Você ficou se comprazendo ao saber que aquele que você disse que tinha perdoado estava numa situação infeliz, não é? Agora, quando nós amamos alguém, ficamos felizes com a felicidade da pessoa. Mas existem aquelas outras criaturas que dizem amar alguém por amizade, por qualquer coisa, mas se essa pessoa sobe na escala social, se essa pessoa ganha dinheiro, passa a ter uma casa, aí a pessoa fica já com inveja, né? Já não é aquele amor, aquela coisa. Porque muitas vezes nós só somos solidários se a pessoa está sofrendo. Sim. Mas quando a pessoa está se comprazendo, está sendo feliz, está passando por momentos assim auspiciosos, mas aí nós ficamos com inveja. E aí eu também queria isso para mim, por que será que só deu para ele lá, né? Aí começa esse tipo de pensamento que nós temos que tirar de nós. Nós temos que ser pessoas com a bondade dentro de nós, olhando com ar de bondade. Bem, eu acredito que os nossos amigos, eles devem certamente ter aprendido agora a respeito do perdão, de acordo com as suas exposições. Nós voltamos já já.